Ok, então, ainda falando de conceitos, é importante a gente ver em quais áreas que um sistema ele tem que ser autonômico. O que é o serviço de um sistema autonômico? E foram criadas, então, 4 áreas funcionais que o sistema ele tem que operar, ok? Autoconfiguração, autocorreção e auto-otimização. E o que são cada uma delas? Na autocorreção, a ideia é que você tem um sistema qualquer e ele, para poder operar em uma certa situação, em um certo ambiente, ele tem que ser configurado. Então você tem que acertar os parâmetros dele. A autoconfiguração vai ser um sistema automático para definir esses parâmetros, ok? Tanto na instalação, então eu chego, coloco aqui o sistema funcionando, ele acerta tudo. Por exemplo, não sei, um sistema aqui de ar-condicionado. Eu coloquei ele para funcionar aqui a 20 graus. Aí ele acerta o valor, quantidade de rotações por minuto da ventoinha dele. Perfeito. Então isso é para o momento inicial. A autoconfiguração ela tem que ser aplicada também durante o funcionamento para que a configuração seja adaptada. Então, no exemplo do ar-condicionado, eu vou ter que ajustar a rotação da ventoinha para que, depois de um tempo que aqui a sala está fria, eu já posso diminuir o trabalho do ar-condicionado, certo? Então, essa que é a ideia da autoconfiguração, é você trabalhar com mudanças no ambiente, mudanças na carga do sistema. Então, por exemplo, imaginem que o SISU ele foi para a Amazon. O governo contratou a Amazon porque aí coloca lá no sistema de cloud deles, começa a ter muito acesso. O que vai acontecer? Vai aumentar o número de máquinas que estão ligadas. Então, isso seria um sistema de autoconfiguração. Começa com um computador só, para ter a página web só do SISU, quando o pessoal entra, e aí começa a ter muita solicitação, ele vai subindo servidores, para poder aguentar a carga. Ok? Então, é tanto a etapa inicial quanto o funcionamento. Ok, mas tem aspectos importantes. E se acontecer uma falha? E se queimar um HD? E se acabar a luz? Então, a gente entra no domínio da autocorreção, quando a gente está trabalhando com esse aspecto de falhas. As falhas, a figura está em cima ali do texto, né? Mas é recuperação automática do sistema frente a falhas e erros. As falhas elas são um pouco diferentes, porque você não está prevendo, ok? Então, por exemplo, a gente tem uma falha elétrica aqui, e aí o sistema ele tem que reagir, ele pode queimar um componente, ok? Essas falhas, no caso aí, a gente considera que são processos naturais. Então, uma falha por causa de um componente que ele tem um certo tempo de vida, ou um problema de envelhecimento, certo? Esse tipo de problema. Por quê? Porque, sendo processos naturais, a gente tem esses processos a gente consegue caracterizar bem. Então, se vocês pegarem, por exemplo, um disco rígido, o disco rígido ele tem o aspecto de falha quando a cabeça ela encosta no próprio disco, certo? Ele pode arranhar ali. E isso é em função muito do quê? Do motor. E aí a gente consegue caracterizar essa falha, falar que, olha, tipicamente isso vai acontecer depois de 50 mil horas de uso, que o motor ele já vai estar mais frouxo, etc. Ok? Então, por que isso é importante? Porque eu consigo ter um plano de manutenção. Eu consigo ter formas de caracterizar. Então, eu posso falar, olha, esse disco aqui está muito próximo de falhar, porque ele está começando a ter um comportamento tal. E aí eu posso fazer o quê? Em vez de
esperar que aconteça uma falha, eu já faço uma ação preventiva. Ok? Em vez de ter que fazer uma ação corretiva depois. Certo? Então, vejam que a autocorreção, ela tem esses aspectos. O aspecto de tolerância a falhas e o aspecto de prevenção a falhas. A gente pode atuar da mesma forma. E por que eu estou colocando aqui falhas e erros devido a processos naturais? Porque quando a gente fala de tolerância a falhas, tem muitos autores que falam que ataques de segurança são falhas também. Só que os ataques de segurança, eles têm uma característica que é bem diferente. Que um cara que está atacando o seu sistema, ele pode mudar o seu método para poder ser mais efetivo. Enquanto o processo natural, ele segue aquela característica sempre. Por isso, então, que a gente tem separado essa área que seria a autoproteção. A autoproteção vai ser em cima de ataques. Então, são processos maliciosos ou falhas maliciosas. Então, é no caso, alguém que está fazendo alguma coisa contra o seu sistema, certo? E por que isso é importante? Por que é separado? Exatamente por causa dessa característica. Porque você tem uma certa vulnerabilidade no sistema, o seu ataque é de um jeito. E aí você lança a correção, o que o atacante vai fazer? Vai procurar outra forma de atacar o seu sistema. E fica essa corrida, certo? De gato e rato. Se eu tenho um sistema lá de login e senha, eu melhoro o meu sistema de senha, o ataque ele pode parar de ser um ataque de login e senha para ser um ataque, por exemplo, para negar serviço. A pessoa começa a gerar muito tráfego. Então, reparem que é uma situação que os seus riscos eles estão mudando a cada momento. E aí você precisa de ter técnicas que são diferentes. Enquanto no sistema de tolerância a falhas, você pode simplesmente pegar lá na saúde do disco rígido, verificar se a rotação está legal, dentro de certos parâmetros, você está resolvido para o resto da vida. Você pegar um ataque de segurança é completamente diferente. Você não pode chegar e falar, o atacante está fazendo assim, 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 se eu pegar esse tipo de ataque está resolvido. Não, porque o cara descobre isso, ele muda. Então a gente tem que ter técnicas que são técnicas que envolvem algum tipo de aprendizado ou que envolvem algum tipo de caracterização do que é o comportamento normal do usuário e tudo que é normal é ataque. Mas aí, lógico, né? Por causa disso, existe sempre o problema dos falsos positivos. Eu crio um sistema de, por exemplo, de aprendizado de máquina, que ele identifica qual que é a característica do usuário. Quanto tempo que um usuário demora para poder digitar a senha, quantas vezes que o usuário pode esquecer a senha, quantos comandos que ele dá, quanto tempo que ele fica logado. Aí você pega um usuário que é totalmente diferente, por exemplo, um usuário que ele tem um problema de memória, ou que tem um déficit de atenção, ou que ele tem um problema motor qualquer. E aí o cara demora muito tempo para poder digitar a senha ou erra muito. O que aconteceu? O sistema vai falar, ataque. Então é importante esse tipo de coisa, certo? Nós temos que ter sistemas que são bem diferentes, autoproteção e autocorreção. Ok? Bom, o último aspecto é a auto-otimização. Então essa ideia é que não adianta você ter tudo funcionando bem agora, porque daqui a X meses pode ser que a situação que o seu sistema é empregado seja diferente. Então, ou as necessidades do usuário mudaram, os requisitos mudaram, e aí você tem que adaptar, certo? Você tem que colocar o sistema sempre funcionando com seu desempenho ótimo a todo momento, ok? E aí essa que é a ideia da auto-otimização, você melhorar o funcionamento dele. Para isso, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar tecnologias, né, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, computação evolutiva, o que tiver
para você identificar situações que você pode melhorar o seu sistema. Ok? Então essa é a última área. E reparem que essa questão de otimização de aprendizado, ela está presente nas 4 áreas funcionais. Porque você pode ter, por exemplo, um sistema que define a configuração automática, um algoritmo que define a configuração automática, que se você muda a forma que os usuários usam o sistema, o algoritmo não funciona mais. Então você tem que ter um aprendizado aí. Okay? Então reparem que a questão de aprendizado é importante em todas as áreas. Tem um outro aspecto também, que é o seguinte: essas áreas, como eu falei, né, separadas, 4 áreas, etc., mas elas não são necessariamente separadas. Então, eu não posso ter 4 algoritmos separados para cada um, porque eles vão ter que interagir. Em qual sentido? Tem alguns objetivos aqui que eles são completamente ortogonais. Se a gente fala em segurança e desempenho, normalmente eles são ortogonais. Se você pega, por exemplo, eu quero ter a rede mais segura do mundo, aí eu vou colocar criptografia, vou ter que colocar autenticação, vou ter que colocar controle de acesso, eu coloco uma pancada de coisa. E aí tudo isso, o que vai precisar? Vai precisar de mais recurso, vai precisar de ter um serviço de controle de login, um serviço disso, um serviço daquilo. O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando processamento, disco, rede que poderia ser utilizado para o usuário. Então, de um lado eu estou aumentando a segurança, mas de outro lado eu estou diminuindo um pouco o desempenho. Nem que seja poucos %, mas eu estou diminuindo o desempenho. E o que a gente tem então? A gente tem uma situação que você puxa de um lado e aí puxa do outro. E como é que a gente resolve isso? A gente tem que ter diretivas para saber até que ponto que o meu sistema tem que ser seguro, até que ponto o meu sistema tem que ter desempenho, para saber onde que eu vou parar. Certo? Isso é extremamente importante. E aí, para isso, tem a figura dos objetivos de serviço, os SLOs. A ideia do SLO é que você tem, você lista o que você espera de aspectos não funcionais do sistema, de confiabilidade, de desempenho, de tolerância a falhas, certo? Referência colocando valores, ok? Então, o que você vai fazer? Eu quero que o meu sistema ele tenha alta disponibilidade. Mas o que é alta disponibilidade? Como que eu consigo caracterizar isso? Ele tem que funcionar 99,999% do tempo. Ou, uma vez que aconteceu uma falha, eu tenho que recuperar dessa falha em no máximo 5 minutos, certo? Tem que estar tudo caracterizado. Ou, por exemplo, alto desempenho. Então, eu quero que o usuário ele obtenha uma resposta em no máximo 2 segundos. Isso tem que estar definido. E isso é feito no SLO. Okay? O SLO, que é esse contrato, e esse contrato ele vai ter essas cláusulas. Essas cláusulas que são quantificadas são o SLA. Okay? Então, reparem que o SLO ele é muito em função do plano de negócio que você tem. Novamente, né? Porque se eu quero um serviço confiável, então eu tenho certas restrições. Se eu quero um serviço baixo custo, eu vou ter outras restrições. E essas restrições elas são definidas no contrato de serviço. Okay? Contrato de serviço que vai definir essas coisas. Então, por exemplo, um contrato de serviço que existe hoje, que está definido na legislação e que eles estão sempre atualizando. Se você tem um contrato de banda larga residencial, você tem lá, por exemplo, 30 megabits por segundo. Eles estão te vendendo 30 megabits por segundo, mas por contrato,
eles não precisam te fornecer 30 megabits por segundo o tempo todo. Ok? Eles podem te fornecer, por exemplo, 3 megabits por segundo. Aí vem definido lá pela Anatel que atualmente está entre 10% e 20% que eles têm que garantir o tempo todo. Então, se você está com 30 megabits por segundo, 3 megabits por segundo garantido você tem. 30 você pode ter algum dia. Certo? Está lá dentro do contrato. E isso é um SLA. Porque isso muda toda a forma que a empresa vai trabalhar. Eu posso, por exemplo, se eu tenho no meu SLA que eu garanto 3 megabits por segundo, eu tenho um enlace lá de 3 GB, significa que eu posso ter 1000 clientes ligados lá. Ok? Mas se eu quiser garantir 30 megabits por segundo, eu vou ter 10 vezes menos. Ok? Aí aqui tem um exemplo, né, da pizzaria, valor mais baixo do mercado, entrega no máximo 28 minutos. Eu coloquei os numerozinhos, né, porque eu sempre tenho os porém, né. Então a mesma coisa, a gente pode ter também a nossa regra de serviço, que tem algumas situações que ela não se aplica. Mas isso tem que estar bem claro para todo mundo. Então não só esse aspecto de quais são as regras, mas também as prioridades são importantes, porque eu posso querer um sistema extremamente confiável e um sistema extremamente rápido. Mas na hora que o bicho pega e que você tem que escolher o que eu quero, velocidade ou segurança, você tem que ter uma prioridade. E aí, de acordo com a prioridade, você vai definir o que vai ser efetivamente feito. Ok? Então, a prioridade e outra coisa também é que em vez de você colocar valores, por exemplo, eu quero X, você pode colocar uma faixa. Então, eu quero entre X e Y. Dentro dessa faixa está aceitável. E aí você consegue julgar com os parâmetros para poder entrar nessa faixa. Ok? Bom, aqui eu vou ter que fazer uma edição rapidinho, viu, gente? Pronto. Eu atualizei o estilo da transparência, né, para ficar com o logo mais recente do departamento. E aí a autoconfiguração do Word não resolveu, não colocou a figura no tamanho correto. Mas agora está ok. Bom, último conceito agora, e aí a gente começa a falar de desafios, falar de coisas mais interessantes. Quando a gente fala no desenvolvimento de sistemas autonômicos, vem aquela questão, ok, está definido então o que ele tem que fazer, mas como que a gente vai implementar esse sistema? E aí também existe essa proposta, que é a arquitetura que chama MAP, porque MAP são as 4 letras que tem iniciais aqui dos processos que a gente faz. Então, monitoramento, análise, planejamento e execução. E foi também proposta pela IBM, ao mesmo tempo que eles propuseram a computação autonômica. Eles pegaram ideias de várias áreas, então, quem já mexeu, por exemplo, com sistemas multiagentes, vai ver que tem coisas parecidas aqui, teoria de controle. Tanto é que isso aqui não é muito novidade, não. Okay? Qual que é a ideia? A gente tem o elemento a ser gerenciado e o gerente autonômico. Existe essa separação aí. O sistema que você vai gerenciar e o sistema gerenciador. Okay? E aí nós temos sensores e atuadores. Os sensores eles vão pegar as informações do sistema aqui, certo? Eles vão medir o que está acontecendo e vão julgar aqui dentro. E daqui vai sair uma decisão de mudar ou não algum parâmetro, fazer alguma atitude que vai ser corrigida. Ok? Aí aqui dentro, o que é feito? É feito uma malha de controle fechado.
Então aí, de onde que veio isso? Veio da teoria de controle. A gente tem controle aberto e controle fechado. Por que que foi escolhido controle fechado? Porque você toma uma decisão e aí você, sabendo qual que foi o resultado da sua última ação, você pode melhorar a sua próxima decisão. Ok? E aí, essa controle fechado aqui, ele executa esses 4 passos: monitoramento, análise, planejamento e execução. A etapa do monitoramento vai ser a situação em que você pega os dados do sistema para verificar se tem que fazer alguma coisa. Então, eu vou pegar uma informação de quantidade de clientes conectados, quantidade de disco sendo utilizado, quantidade de CPU utilizada. Além disso, eu posso ter que tratar esses dados. Então, imaginem, no caso de pegar a CPU, o disco, é tudo muito fácil. Você lê aquela informação e recebe. Mas se eu estou trabalhando com algum sistema que interage com o ambiente, por exemplo, numa internet das coisas, que eu estou pegando um sensor de movimento na casa, eu tenho que fazer um processamento do sinal. Porque eu não quero, por exemplo, pegar o cachorro passando e falar que aquilo ali é um ladrão. Então eu tenho que pegar, eu tenho que verificar valores, se está tudo ok, eu tenho que identificar uma falha de um sensor. Eu posso querer também, por exemplo, agregar informações. Então, se eu tenho um sensor infravermelho de presença em uma câmera, eu posso comparar, ok, mudou alguma coisa? Mudou na câmera? Imagine aquela situação, né? Colou o sensor de presença na parede com aquelas fitas que eles estão vendendo agora, boas, né? Que seguram não sei quantas gramas. Você colocou ela aqui. Aí a cola envelheceu, o sensor de presença cai, mas está ligado. Aí ele pega aquela situação que mudou tudo, né? A casa mudou, parece que veio um tsunami em cima da casa, né? Mas aí ele gera um alarme. Mas se eu correlaciono o sensor de presença com a câmera, eu posso identificar, olha, a câmera não pegou nada, aconteceu alguma coisa, seu alarme caiu aí. Ok? Então vejam que essa situação do monitoramento, a gente está pegando informações para poder agir. Okay? Então ainda não tem decisão nenhuma, mas a partir do momento que a gente tem informações, e é interessante também, outra coisa que envolve, que a gente tem também de sistemas multiagentes, é que tem a separação de dado, informação e conhecimento. Então o que a gente pode pensar? O que a gente está pegando do sistema são dados. Depois que eu tratei esses dados, que eu identifiquei se existe um erro de medida, imprecisão, etc., isso vira informação. E aí eu vou utilizar informação para poder fazer a minha decisão. Essa decisão vem na segunda etapa, que é a etapa de análise. Então, nesse momento, eu vou pegar todas as informações que eu tenho, eu vou utilizar um algoritmo qualquer, uma técnica qualquer, e vou ter uma resposta. Okay? Por exemplo, peguei a informação do sensor de presença, peguei a informação, por exemplo, da minha agenda, aí eu falo, olha, gera um alarme porque a pessoa normalmente não está em casa nessa hora, isso aqui não é o usuário. Okay? Isso vai ser uma decisão que é feita em cima da análise dos dados. Okay? Então, nessa análise, a gente vai ter uma nova configuração ou uma ação que vai ser feita. Okay? Utilizando várias técnicas aí que são as mais diversas possíveis. Depois a gente vai para a segunda etapa, que é para a terceira etapa no caso, né? Que é a de planejamento. Essa etapa de planejamento e execução, elas podem ser extremamente simples em alguns sistemas, mas podem ser extremamente complexas em outros. Por quê? Se a gente tem uma decisão que é muito complexa, vou dar um exemplo para vocês. Eu identifiquei que eu tenho que fazer um upgrade no
sistema operacional que está rodando no meu elemento gerenciado. Isso aí inclui várias etapas, certo? Então, para poder efetivar essa mudança, eu posso criar um workflow para poder gerenciar essa mudança, certo? Então, reparem, eu vou instalar o sistema operacional, aí eu tenho que instalar os aplicativos de novo, colocar a configuração. Muita coisa pode dar errado no meio do caminho aí. Eu posso colocar para poder instalar o sistema operacional, primeiro eu tenho que baixar o software. E se o software eu não conseguir baixar, o que eu vou fazer? Está lá no plano. Olha, tenta o download novamente. Ah, se o download não der novamente? Não, então aborta. Okay? Mas vamos dizer que baixou o software, vou instalar no sistema. E aí o sistema me fala, olha, não tem disco rígido suficiente. O que eu vou fazer? Envia uma mensagem para o usuário, volta com o sistema antigo, volta com as configurações antigas. Percebe então a importância do planejamento? É para isso, é para quando são ações que são ações complexas, que têm várias etapas, que podem falhar, que dependem do resultado de algum outro subcomponente. Aí a gente precisa disso, ok? E, muito relacionado, é a etapa de execução. Então, na etapa de execução, você coloca esse plano em andamento e você monitora o progresso dele. Ok? Então, são essas as 4 etapas que a gente tem. Tem um outro componente ali que é a base de conhecimento. A ideia da base de conhecimento é que em todas as etapas você pode gerar conhecimento sobre o processo ou sobre o sistema para em etapas seguintes, em uma execução seguinte desse loop, você melhorar a sua execução. Certo? Eu posso identificar que uma certa ação que eu estou fazendo não está surtindo efeito. Aí pode vir a auto-otimização e falar, olha, então muda essa ação. Essa base de conhecimento, então, ela pode ter dados históricos, ela pode ter informação do ambiente, ela pode ter informação do sistema e ela vai ser utilizada para melhorar a decisão aí. Ok? Então, reparem que essa arquitetura é uma arquitetura bem genérica, né? Ela não resolve o nosso problema. A gente sabe o que tem que ser feito, mas se eu falar para vocês hoje, olha, implementem um sistema desse. Tem muitas decisões que estão abertas aí, né? Qual que é a técnica que vai ser utilizada para poder decidir, como que eu vou fazer a filtragem dos dados dos sensores, como que eu vou garantir que o sistema funciona, está tudo aberto, ok? Então, essa é uma arquitetura que ela é interessante, por exemplo, para um dia como hoje, que é para explicar o que tem que ser executado, mas para implementar efetivamente, ela está muito aquém do que a gente precisa, certo? Isso, como eu falei, isso não é novidade em lugar nenhum. Então, sistemas multiagentes têm isso, teoria de controle tem vários aspectos que estão aqui. Mas é importante para a gente conhecer, saber o que envolve a tecnologia, ok? Bom, quem tiver mais interesse disso daí, no site da Escola de Verão vocês acham esse curso, que foi dado em 2012, que aí, em vez de 2 horas ele teve 4 horas. E aí nós entramos mais em detalhe nesses aspectos de como que você escolhe o algoritmo, a técnica que vai ser utilizada, quais são os prós, quais são os contras, certo? Então, se vocês tiverem interesse nessa parte aí, vocês vão encontrar lá no site a versão maior. E se quiser uma versão maior ainda, aí vocês podem vir para a pós, que tem uma disciplina que, no caso de redes inteligentes, que isso fica 1 mês e meio de aula só falando disso. Ok?